Vamos dando prosseguimento. Agora vamos falar sobre tributos, planejamento para empresas de eventos. Quero lembrar que daqui a pouquinho, depois deste painel, nós vamos ter a presença do jornalista esportivo Rafael Renzel. Ele, na sua palestra, ele vai inspirar, emocionar. O jornalista vai falar sobre ter uma nova chance, um novo olhar para o outro e valorizar a vida. Tributos, planejamento para empresas de eventos. Análise das sistemáticas tributárias previstas na legislação brasileira, destacando as respectivas vantagens e desvantagens. Eu convido Jaqueline Andrade, mineira de Montes Claros, diretora do Conselho Regional de Contabilidade, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Doutor Fernando Dalve, advogado especialista em direito do entretenimento e tributário. E para mediar, Andressa Maíra, da Marcinho Costa. Contadora, mestre em administração de empresas, especialista em gestão fiscal e tributária, membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Senhoras e senhores, com a palavra, doutora Jaqueline Andrade. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo o convite aí do Shaolin, que foi muito feliz em num congresso desse porte, falar sobre tributação, já ao final da tarde, todo mundo aí já bastante cansado, mas eu acredito que vocês vão deliciar aí com o que a gente tem que falar, principalmente porque nós estamos no melhor momento de escolha da forma de tributação das empresas. E eu pediria ao João aí para poder me ajudar aí passando, por favor. Bom, nós estamos no momento de mudança, no momento em que é tempo mesmo de planejamento tributário. E trouxe para vocês uma frase do Fernando Teixeira Andrade, que eu acho que cabe muito bem quando a gente pensa em mudar a empresa. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que inovar, de fazer diferente, temos que deixar o velho e pensar no novo. Não há como se idealizar uma empresa de eventos hoje com os métodos de amanhã, querendo estar nesse mercado de eventos. Temos que pensar realmente nesse amanhã, e é por isso que eu trago essa reflexão para vocês. Olha para vocês verem como que está o cenário da tributação no nosso país. De 1950 a 2010, olha o quanto que a nossa carga tributária aumentou, e a perspectiva é que chegamos aos 40% de carga tributária em relação ao nosso PIB. Então, é muito alto o que nós pagamos de imposto hoje. Os tributos que mais pesam no bolso de todos nós é o ICMS e o INSS, com 40% de toda a tributação arrecadada. O imposto de renda representa 16%, o COFINS 10%. Então nós temos uma alta carga tributária no nosso país, e por isso que é tempo de pensar em planejamento tributário. Nós completamos 30 anos da nossa Constituição Federal. E olha para vocês verem, foram editadas quase 6 milhões de normas. São editadas 774 normas por dia útil. São mais de 2 normas tributárias por hora. Isso representa 390.726 normas publicadas até hoje. E houve 16 emendas constitucionais no nosso país. Então, esse é o cenário que nós, empresários, nos deparamos em relação à tributação. E o excesso de obrigação acessória. Existe um mundo, uma avalanche de obrigações acessórias para ser cumpridas por nós, contadores, e por vocês, empresários.
Olha para vocês verem, é tanto D que a gente se perde, né? É DIPJ, DIRF, DIMOB, DECRED, DIMOB, DOI, e DOI mesmo, que é a Declaração de Operação Imobiliária. Todos os cartórios estão informando para a Receita Federal todas as operações existentes no país hoje, né? São muitas as obrigações em que a gente tem que cumprir, e diante de todo esse arcabouço tributário, de toda essa mudança, aí a gente percebe o quê? Que existe uma complexidade na carga tributária. E essa complexidade traz para nós o quê? Se são 2 normas editadas por dia útil, tem que ter dificuldade de interpretação na legislação. Erros na apuração do pagamento de tributo, com certeza ocorre, a legislação é extremamente complexa. E existe um desperdício de matéria-prima primordial para todos nós, que é o tempo, e que nós temos que nos debruçar na legislação para fazer cumprir e fazer cumprir bem feito. Tudo começou assim, né? Antes, nós, para entregarmos e atendermos a legislação do imposto de renda, quando éramos fiscalizados, seja a legislação do CMS, nós tínhamos que, às vezes, contratar aí uma caminhonete para poder colocar toda a documentação que era solicitada para ser fiscalizada. Só que isso mudou. Nós agora estamos no Sistema Público de Escrituração Digital. Nós estamos agora no sistema do Big Brother fiscal. Tudo é conferido, tudo é feito por uma conformidade legal da Receita Federal do Brasil. Então, todas as nossas movimentações hoje, elas estão em tempo útil, muito rápido, sendo controladas. Esse sistema está desde 2007, e já temos nota fiscal eletrônica, já estuda a possibilidade agora de ter a nota fiscal de serviço eletrônica nacional, que é a única coisa que está faltando. Então, todas as informações hoje estão num banco de dados da Receita Federal, visto, verificado e acompanhado. Então, precisamos ficar de olho e ficarmos atentos como é que está a situação fiscal tributária das nossas empresas. Porque tudo está feito num cruzamento de dados. Então, todas as obrigações acessórias, todas as declarações hoje entregue à Receita Federal, à Receita Estadual, ao Municipal. Nós já temos a nota fiscal eletrônica de serviço em vários municípios e uma declaração de prestação de serviços que também é entregue nos municípios. Isso quer dizer o quê? Que existe hoje um planejamento, um avanço na fiscalização para que se faça um controle. E o que vocês, empresários, estão fazendo para poder mudar isso? Mudar no sentido de se autorregularizarem, de terem um compliance tributário, de verificarem como é que está a situação da empresa de vocês. Quantos de vocês se reúnem com o contador para discutir sobre tributo? Levante a mão aí para mim, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem tem hoje o hábito de sentar com o contador para poder discutir tributação? Precisamos discutir mais sobre tributação, porque nós vamos ver que existem formas legais de se diminuir o tributo, de se fazer um planejamento bom, adequado, para que a gente possa pagar dentro da estrita legalidade e pagar um pouco menos diante dessa carga tributária que representa hoje quase 40% do PIB. E precisamos estar de olho. Vocês, não sei se todos já sabem, mas a fiscalização em 2017 bateu recorde. Foi 204 bilhões de reais em valores fiscalizados no nosso país. É o maior crédito tributário já lançado pela Receita Federal do Brasil em todos os tempos. A Receita está hoje muito bem aparelhada, já está totalmente, eu diria, robotizada. Então nós precisamos evoluir nesse sentido também, para que a gente possa ter tranquilidade de se fazer planejamento e de se pensar em planejamento tributário para as nossas empresas. Diante, de todo esse cenário,
O planejamento tributário, ela é uma forma lícita, né? Não é evasão fiscal, é uma forma lícita de verificar dentro da legislação o que pode ser feito para que eu possa pagar, dentro da estrita legalidade, um imposto mais justo, um imposto mais adequado à minha realidade. E para isso, existem duas ferramentas, na minha opinião, que são fundamentais: o conhecimento da legislação tributária e a documentação contábil e fiscal completa. O contador da empresa de vocês é peça fundamental nesse processo. E o que não é planejamento tributário? Gente, faturar e não emitir nota fiscal, tá certo? E querer que o doutor Fernando dê um jeito, não é assim, doutor? É ou não é? Ou aqui não tem disso? Aqui tem disso ou não? Eu acho que aqui não tem disso. Lá em Montes Claros não tem disso, eu sou de Montes Claros. Lá todo mundo emite nota, todo mundo paga imposto, lá contrata banda, serviços, todo mundo tem nota fiscal, não é assim? Gente, precisamos estar atentos. Esse cenário, ele mudou. Então, nós temos que ter bastante cuidado, porque isso não é planejamento tributário e isso é dor de cabeça. Então, olha para vocês verem, a questão hoje é que as empresas, a Receita está fiscalizando o que a gente denomina da essência sobre a forma. O que é isso? A empresa foi constituída, colocada no Simples para não ter que pagar a Previdência Social, ela tem CNPJ, tem contador, ela paga imposto, mas na essência ela não existe. O fiscal chega em loco e verifica que a empresa não está lá, que ela nunca existiu, que ela foi uma empresa criada simplesmente para poder reduzir um tributo. Isso não é planejamento tributário, isso é sonegação fiscal, isso é abuso de forma e de negócio jurídico. Então nós precisamos hoje ter um cuidado com as nossas empresas se nós queremos estar no futuro amanhã. Portanto, o Warren Buffett diz o seguinte: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então é necessário que cada um de vocês, enquanto empresários, promotores de evento, saibam o que realmente vocês estão fazendo, para que possa diminuir o risco, porque não tenham dúvida, quanto maior o benefício, maior o risco, sem dúvida alguma. Para isso, a gente propõe o quê? A gente propõe governança tributária, né? O planejamento tributário é uma ferramenta dentro de uma empresa que se preocupa com as normas, com as regras, com a forma de diligenciar o que está sendo feito, para que ela possa atingir o objetivo proposto, atendendo à alta administração, seja uma empresa familiar, seja uma limitada, uma SE, uma EIRELI, não importa. Seja uma empresa que tenha 2 funcionários. Uma boa governança faz com que a gente também tenha um bom planejamento tributário. Agora, é preciso fixar o perfil de vocês. Qual que é o meu perfil? Qual que é o perfil da minha empresa? O que eu quero para a minha empresa? Eu quero uma empresa regular, eu quero ter segurança, tranquilidade. É lógico que eu quero obter lucro. Mas eu quero obter lucro dentro da conformidade legal? Então é preciso que a gente defina o perfil enquanto empresário, para que a gente possa pensar em planejamento. Não existe dúvida que temos que entender a complexidade da legislação, e a gente acaba de ver aqui que ela é extremamente complexa, mas que é possível sim nós entendermos a legislação e usufruir isso. Foi falado no painel aqui há pouco que existe formas de incentivo fiscal para as empresas do lucro real, e saibam vocês que tem o meu total apoio. Penso que sim, o lucro presumido deveria ter destinação para a cultura, que é muito importante e que no nosso país não tem hoje. E por que não tem? Por que, se nós somos hoje, as microempresas, nós vamos ver aqui, representam um grande número, por que elas também não podem contribuir? Bom, se a questão é planejar tributariamente para pagar menos e pagar de forma legal,
tem alguns requisitos básicos. Eu preciso saber qual que é o porte da minha empresa, quanto que a minha empresa efetivamente fatura, mas fatura mesmo, com emissão de nota, né? Fatura de forma regular. A atividade, a natureza societária, o tipo de volume de despesas e onde ela está sediada. Inclusive, o doutor Fernando vai falar logo após sobre a questão do ISS. Então, a forma de localização da empresa influi sim na questão da tributação. E temos aqui, a gente trouxe para conhecimento de vocês, as formas de tributação das pessoas jurídicas. Hoje, no nosso país, as empresas estão classificadas dessa forma. Existe o MEI, que é o microempreendedor individual, que é quem fatura até R$81 mil por ano, dá cerca de R$6.500 por mês. Existem as empresas, as microempresas, que são as empresas que faturam até R$360 mil ano. E existem as empresas de pequeno porte, que acima de 360 mil até 4.800.000 são consideradas empresas de pequeno porte. E esse grupo de empresas está dentro da Lei Complementar 123, que tem alguns benefícios, inclusive benefícios para participar em licitação. Fora desse arcabouço, nós temos as médias empresas, são aquelas empresas que faturam acima de 4.800.000, e as empresas que faturam acima de 300 milhões de reais ou que têm um ativo superior a 240 milhões, são consideradas as empresas de grande porte. E aí nós temos os regimes de tributação, né, que são esses. E ela já está me informando que eu tenho pouco tempo, mas eu vou correr aqui. E o cenário do nosso país hoje, são 12 milhões de empresas, sendo 7 MEI e 5 ME, é 98% das empresas todo o nosso país, 27% do PIB e 54% de todos os empregos formais. Essa é uma pesquisa do Sebrae que aponta como é que está a situação das micro e pequenas empresas, a gente não vai poder entrar em detalhe. E só para colocar para vocês uma questão que eu acredito que seja muito importante. As empresas que faturam até 4.800.000 podem se enquadrar no Simples Nacional. E aí, o Simples Nacional, ele tem uma faixa que vocês precisam analisar. Vocês podem estar no anexo 3, pagando aí de 6% a 19,5%, ou no anexo 5, pagando de 15,5% a 19,25%, sem pagar nada sobre a parte patronal, que é a parte da Previdência Social. E eu trago uma boa notícia para vocês, né? Vocês que são produtores de eventos, que fazem locação de bens para convenções, escritórios, né, que faz serviços de organização de feiras e congressos, estão hoje no melhor anexo de tributação do Simples Nacional, que é o anexo 3. As empresas que são montadoras de stand de feira e que são representantes comerciais estão no anexo 5. E para ir para o anexo 3, que é o anexo bom, tem que atingir 28% da folha de pagamento em relação ao faturamento. A outra forma de tributação é o lucro presumido, que é um percentual definido para a legislação. As empresas, né, que só faturarem acima de 78 milhões é que não podem optar pelo lucro presumido. E já o lucro presumido, que vocês estão aqui, ó, na alíquota de 32, a alíquota final de imposto mesmo vai de 11,33% a 14,5%, dependendo do valor do faturamento, mas pode estar em 4,8% ou 7,97%, por isso é que precisa fazer conta. O lucro real, né, são as empresas que pegam a receita menos as despesas e o custo e calculam o imposto de renda. E a contabilidade é fundamental na decisão desse processo. É necessário que cada um de vocês reúna com o seu contador para decidir o que melhor fazer. As empresas do lucro real têm um percentual também de imposto. Pode passar. E lembrando que o critério de escolha da tributação cabe a cada um de nós.
Quer dizer, se estamos com faturamento abaixo de 78 milhões, temos que estudar sim. E vocês, produtores de eventos, têm uma grande oportunidade hoje de pagar bem, de não precisar estar numa loucura de correr atrás de formas para poder fugir do imposto. Tem como pagar bem e pagar um percentual adequado, que é o anexo 3 do Simples Nacional. O lucro arbitrado já é uma situação atípica das empresas. E uma outra coisa importante aí, né, que eu preciso falar para vocês, nós não sabemos o que vai acontecer a partir de 2019 e como será feito a interpretação dessa questão, mas até agora, enquanto não se mudar, a distribuição do lucro é totalmente isenta, usufruem disso. Vocês podem retirar da empresa de vocês o valor em dinheiro totalmente isento de imposto de renda. Legal! Então usem isso, usufruem do que a legislação permite. E fique de olho, fique muito de olho, porque esse leão está muito esperto e esse leão está muito voraz. Portanto, de olho no pagamento de pessoas físicas e jurídicas sem documento, de olho em valores que entram na conta corrente de vocês sem lastro, isso é muito importante. De olho no saldo de caixa da empresa também. E estamos vivendo aí o que a gente chama do Big Data no Brasil. E o que é o Big Data? É composto de 10 informações, que são uma base de dados, e 90% de informações não estruturadas, tipo e-mail, Twitter, WhatsApp, Facebook. Fiquem de olho nas informações que estão sendo transacionadas, elas estão sendo conferidas. E acredito que todo mundo se lembra disso aqui. E depois disso aqui, o que é que nós ganhamos de presente? A declaração das operações liquidadas de moeda em espécie. Todo valor que você transacionar acima de R$30 mil tem que ser comunicado à Receita Federal do Brasil. E todas as operações financeiras para pessoa física acima de 6 mil, para pessoa física acima de 2 mil e para pessoa jurídica acima de 6 mil, os bancos estão comunicando à Receita. E para completar tudo isso, mais de 100 países já firmaram acordo de troca de informações tributárias com o nosso país. Diante de tudo isso, para concluir, deixo aqui para vocês uma reflexão. O compliance tributário hoje é uma necessidade das empresas sobreviverem nesse mercado que nós estamos vivendo. Então, todo esse conjunto de normas, leis e diretrizes, para que eu possa pensar na minha empresa e pensar no amanhã dessa empresa, é base que a gente tenha um compliance tributário. Para aqueles que vendem serviços, a única garantia a ser oferecida é a própria reputação. Quantas e quantas empresas deixam de participar de grandes negócios porque elas não estão formalizadas, elas não estão adequadas, contábil, financeiramente e fiscalmente falando. Deixo aqui para vocês algumas dicas para uma gestão tributária eficiente. Chama o setor da empresa para discutir ideias e contribuir com as decisões. Use os especialistas externos, use a associação. Juntos somos muito mais, está falando ali. Então vamos fazer valer isso, tá? Avalie constantemente a situação e o risco. Saiba ser ousado e cauteloso na hora certa, mas sejam ágil. O mundo antes era dos ricos, hoje o mundo são dos rápidos. Muitas vezes a gestão é uma troca de riscos do maior para o menor. Decidir pelo melhor e tornar sua empresa competitiva com o menor risco possível. E eu não poderia deixar de dizer para vocês que o planejamento tributário de uma empresa começa pela escolha de seu contador. E quem achar que parece comigo mesmo. É a mascote da nossa empresa. Muitíssimo obrigada.
Jaqueline Andrade, nosso muito obrigado. Convido agora o Fernando Dalve, advogado e administrador com especialização em planejamento e gestão de eventos. Consegue botar na tela ali para mim? Boa tarde de novo. Esse é o tema para o qual eu vim aqui falar efetivamente. Eu já sabia que a Jaqueline faria uma explicação mais abrangente, então eu me preparei para tratar de alguns tópicos especiais, assim como eu fiz na situação da minha entrada, aspectos bem específicos que eu acho que são aplicáveis às empresas dos senhores. Então, vou apresentá-los e depois também fico à disposição para esclarecer não só esses, mas outros pontos que vocês tenham, que vocês precisem. Vou falar um pouquinho sobre ISS, Guerra Fiscal. Eu fiz questão de checar antes de falar hoje mais cedo. Nós temos atualmente 93 tributos que a gente paga no Brasil. O ISS é só um deles, Imposto sobre Serviços, é um imposto municipal. Então, a não ser que a empresa de vocês esteja no Simples, em que o ISS vai estar dentro da alíquota do Simples, o ISS tem que ser recolhido em toda a prestação de serviço, e qualquer evento é um serviço. Então, quais são as polêmicas que envolvem o ISS? A primeira, só para deixar claro, que o artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que institui o ISS, diz que o ISS deve ser pago, no caso de eventos, no local onde o evento acontece. Então, mesmo que a sua sede seja em Belo Horizonte, se o evento for em São Paulo, o ISS tem que ser recolhido lá. Alíquotas podem variar de 2% a 5%, isso também está na lei federal. Então pode passar. No que tange ao nosso interesse aqui, a classe 12 do ISS, da tabela, o ISS tem uma tabela anexa à lei que prevê os principais tipos de serviços que são tributáveis. A classe 12 é aquela que trata daquilo que nos interessa. Qual o problema dela? Ela é confusa. Então, para começar, ela tem termos antigos como taxi dancing. Vocês têm que me contar o que é taxi dancing. Eu não sei, está ali. Mas, por exemplo, a classe 12.07 tem serviço de shows. Shows, 1207, pode passar. A 12.13 tem produção mediante ou sem encomenda prévia de shows. E a 12.16 tem exibição de filmes, entrevistas musicais, espetáculos ou shows. Então tem shows, produção de shows e exibição de shows. São 3 itens diferentes. Fernando, que diferença isso faz? Cada município define a alíquota para cada um desses itens. Então a alíquota muda completamente. A alíquota é diferente em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem. É diferente em Florianópolis, em São José, é diferente em São Paulo e São José dos Campos. Então você pode ter uma alíquota diferente para consegue voltar um slide? Diferente para os shows e para a produção de shows. E eu pergunto, quem faz o show e quem produz o show? Se vocês alugam um espaço, contratam a Ivete Sangalo para tocar e vendem o ingresso, vocês estão produzindo show ou estão prestando serviço de show? Depende da interpretação do ente fiscal. Lá em Florianópolis, por exemplo, o secretário de Receita acha que se a gente contrata, a gente presta o show e a Ivete Sangalo produz o show. Eu acho que é o contrário. E como em Florianópolis as alíquotas são diferentes para esses 2 itens, um deles é 2%, o outro é 5%, é uma diferença bem gritante no valor. O planejamento da tributário passa também por definir em qual desses itens vocês vão enquadrar o serviço de vocês. Tá? Pode passar. Outros serviços relacionados a evento, além da classe 12, na classe 17 ainda tem planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e de organização de festas e recepções e buffet. Em que fica claro que o fornecimento de alimentação e bebida está sujeito ao ICMS. Então, se você faz um evento e neste evento tem comida, você além de ISS tem ICMS. Vou falar disso na sequência. Pode passar. Então, só uma tabelinha comparativa para vocês entenderem. A primeira é a minha região metropolitana lá, Florianópolis. Então, por exemplo, boates em Florianópolis pagam 5%, em São José 3%. Em compensação, feiras, exposições, congressos em Florianópolis é 2%, em São José é 5%. Passa a próxima. Agora a região de vocês. Estão vendo? Feiras, exposições, congressos e congêneres em Belo Horizonte é 5%, em Caeté é 2%. O organizador do evento pode resolver, se tiver um espaço adequado em Caeté, fazer o evento dele lá só para pagar menos ISS.
Se eu concordo com isso, não concordo. Acho que não faz o menor sentido. Acho que vira uma guerra fiscal. É semelhante à situação do ICMS, que não vai dar tempo da gente abordar aqui, porque não é muito de vocês. Mas o importante é, pesquisem, busquem o enquadramento adequado ao tipo de evento que vocês vão fazer. Eventualmente dá para tentar enquadrar num que seja mais vantajoso. Ou brigar com o vereador do seu município para mudar a lei municipal e jogar tudo para 2, que é o mínimo. Essa é uma briga que vale a pena comprar e é muito mais fácil negociar com a Câmara Municipal do que tentar trocar a alíquota de um imposto federal, né? O município tem interesse. Então, como eu falei agora há pouco, conflito entre ISS e ICMS. Esse é o segundo assunto que eu queria tratar com vocês aqui, de maneira breve. É muito comum que existam eventos em que o serviço e o produto se confundem, ou seja, o organizador comercializa ambos de forma indiscriminada, com pagamento conjunto, e não consegue depois discriminar o que é um e o que é outro. O que acontece com isso? Qual é o problema? O Estado quer lançar tudo como venda de produto e o município quer lançar tudo como venda de serviço. Exemplo disso, os eventos open bar. As secretarias da Fazenda entendem que você não pode tributar toda a tua receita de ingresso open bar como serviço. Ou seja, não pode pagar só ICMS. Então, se as suas bebidas ou comidas não estiverem sujeitas à substituição tributária, a Secretaria da Fazenda do Estado pode vir lançar uma auto de infração para vocês para pagar o ICMS sobre aquele evento open bar. A pergunta é, quantos por cento é serviço, quantos por cento é produto? Não existe regra, nenhuma regra dizendo isso. O empresário vai definir isso de acordo com a sua realidade. Então, como eu digo, qual o critério? Não há disposição legal. Nos eventos em que há ingressos com ou sem open bar, considera-se que o valor do serviço é o valor do ingresso não open bar. Daí existe um parâmetro de comparação. E o resto é tudo produto. Mas quando não há essa equivalência, é preciso arbitrar, tendo em vista a quantidade dos produtos consumidos ao final do evento e o seu preço em cardápio. Isso quando existe cardápio. Porque às vezes o evento é feito open bar e não é uma casa noturna que tem um cardápio fixo. Como é que se define quanto é? Então isso tudo é planejamento tributário. Posso lançar tudo como serviço? Pode. Vai correr o risco de ser fiscalizado pela Secretaria da Fazenda com notificação de ICMS. É tudo substituição tributária. Posso lançar tudo como ICMS? Pode. Vai ser muito fácil para o município provar que tinha venda de ingresso associada e que, portanto, deveria ter tributado o ISS também. Então, esse é um dos nossos dilemas. Pode seguir. E, por fim, o último assunto que eu queria abordar aqui, de tópico especial, é a tributação dos recebimentos a título de intermediação de pagamentos. E aqui eu não estou falando da tiqueteira, que é um tema que vai ser tratado amanhã, que é, na essência, uma intermediação de pagamento. Eu estou falando do próprio organizador do evento. Há muitas hipóteses em que o produtor, o organizador do evento, terceiriza parte da sua atividade, mas faz ele mesmo a cobrança por esses serviços. Por exemplo, o estacionamento. Eu realizo um evento, terceirizo o estacionamento, mas eu cobro o estacionamento. Entra tudo na minha conta, o faturamento. Mas não fica comigo. Ou fica um pedaço comigo e o resto eu repasso. Eu tenho um acordo de sublocação do espaço. Nesses casos, para que a receita total não lhe seja tributada, é preciso que se caracterize contratualmente uma prestação de serviços de intermediação de pagamento, ou seja, que a empresa organizadora do evento não é a responsável por aquele serviço e nem por aquela receita, mas está efetuando a cobrança dos valores como um serviço prestado para a efetiva prestadora do serviço principal. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Para fazer intermediação de pagamento, precisa ter um objeto social intermediação de pagamento. Você não pode ser só uma empresa organizadora de eventos e intermediar também pagamentos. Então, o contador precisa ser consultado, o advogado precisa ser consultado. Posso fazer isso? De que maneira devo fazer isso? Tem muita gente aí tributando 100% de receita que não precisava tributar. E tem muita gente passando muito dinheiro na sua conta que não é seu, não tributando nada e correndo um risco gigantesco de ser fiscalizado. Então, essa é a questão principal que eu queria chamar a atenção. Pode passar? E por último, outra hipótese bastante comum, mais difícil ainda de lidar, é aquela em que o produtor do evento faz uma parceria com o artista e o artista recebe, como pagamento do cachê dele, um percentual da portaria, um percentual da receita de venda de ingressos.
Aí eu pergunto para vocês, você vai dar 60%, 70% às vezes da portaria do teu ingresso para o artista, você vai tributar 100% da receita? Daí vai passar 70% para ele vai tributar os 70% de novo? Nós estamos jogando dinheiro fora. Então é preciso ter uma relação contratual bem estabelecida com a empresa desse artista, para que fique claro que ele é sócio daquele evento, que ele é parceiro na execução do evento, que o evento não é só seu. A conta corrente de recebimento pode até ser a sua, mas o dinheiro não é todo seu. Se essa segregação estiver bem definida, o contador consegue não lançar como faturamento um valor que passou na conta da empresa dos senhores. Então, são situações específicas que devem acontecer na vida de todos vocês, eu queria abordá-las, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Fernando Dalfi. E agora com a palavra a mediadora Andressa Maíra. Quem tem alguma pergunta? Dr. Fernando, para Jaqueline. Boa noite, eu sou Lorena, trabalho numa empresa de som e indústria, chama Gracusson. Eu queria perguntar sobre o ISS, a retenção, porque eu tenho vários problemas de produtores que fazem o evento aqui em BH, mas é do Rio ou São Paulo. Aí, quando ocorre essa retenção, eu vou com a lei federal falando que a gente é do serviço 3101, que não pode reter, que o ISS tem que ficar em Belo Horizonte. Aí elas vêm com uma lei municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, que aí tipo, me obriga a fazer essa retenção. Aí fica uma guerra com o cliente, que aí eu fico de mãos atadas em questão de não reter ou reter. Aí às vezes eu não faço a retenção e eles acabam tirando 5% lá, fazendo o pagamento sem a retenção na nota e fica uma guerra. Eu queria saber qual que prevalece mesmo em relação a isso, entendeu? Se é o federal, se é a municipal do outro estado, como que funciona, do outro município. No meu entendimento, a definição de se há retenção ou não é pela lei municipal. Esse é o meu entendimento. A lei federal, ela atribui ao município a competência de definir se vai ter retenção ou não. Não sei se a Jacqueline tem uma opinião diferente dessa, mas realmente está ocorrendo uma questão sui generis em relação ao ISS. Existe, inclusive, empresas que estão tendo que entrar judicialmente, porque elas estão tendo que recolher no município, e é feito a retenção também. Eu acredito que é o que você tem passado. Não está claro realmente na legislação com relação a essa questão, mas eu acredito que já tem algumas decisões, até a nível de Suprema, a esse respeito, e que o município, sim, baseado, obviamente, na Lei Complementar 116, é que vai legislar sobre esse assunto. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa tarde novamente. Sobre o último item, acho que é um item bem sensível às produtoras de evento, nessa relação contratual por bilheteria. O fisco, por um lado, afirma que as bandas vêm pelo um valor X de expectativa de venda de bilheteria. Então, a isso ela dá o nome de cachê. Então, a isso caberia uma tributação específica sobre o cachê das bandas. E as produtoras de evento, as organizadoras de evento, por sua vez, vendem o ingresso, vendem o serviço de entretenimento. Dr. Fernando deu uma solução de firmar um contrato, seria um contrato particular de parceria? Sim. Isso. E faria um contrato com registro na Receita por conta de participação, que aí teria uma complexidade, uma contabilidade própria, não sei se seria isso também, mas aí a dificuldade é a dinâmica dos eventos, de contratação, de sucessão. Aí eu gostaria de saber a resposta dos dois. Se a doutora concorda com a dele, como seria feita essa escrituração, esse lançamento,
E se não concorda, isso o doutor Fernando... Assim, eu quis meio que problematizar um pouco mais, já que é um ponto sensível e realmente sai bem caro para as empresas essa tributação repetitiva em cima do faturamento, da bilheteria. O que o doutor Fernando coloca, acredito, né, que eu tenha entendido, é porque o ônus da prova ela é do contribuinte. Então, se você faz, é lógico que não tributar 100% é criar aí uma indisposição com a Receita Federal a nível judicial. Só que para isso você tem que estar respaldado contabilmente para provar para a legislação que esse valor que transitou na sua conta corrente, ele não é da sua empresa e sim do artista. Que é o que acontece muito por similaridade às agências de propaganda. Então, o que acontece hoje com as agências de propaganda? Elas são contratadas para cuidar da propaganda, você entrega para elas o dinheiro, é o mesmo que acontece com as agências de viagem, você entrega para elas o dinheiro, ela faz toda a movimentação, tem a sua comissão e o restante são valores que são entregues a terceiros. Acredito que foi dessa forma que o doutor Fernando colocou. É bem verdade que a legislação ela vai questionar isso. Então, acho que esse é um ponto sensível. Se a empresa fosse tributada no lucro real, isso não haveria problema. Por quê? Porque você tributa o lucro. Então, você te pega a receita menos todos os custos existentes e se tributa o lucro. Mas se nós pensarmos em empresas que são tributadas pelo Simples Nacional e pelo lucro presumido, aí sim há uma divergência. Acredito eu que é entre aspas, uma briga a ser comprada com a legislação fiscal tributária. Temos que amadurecer melhor isso, mas é uma questão até por justiça, não é isso, doutor? Então, acho que ele coloca exatamente sobre a questão da capacidade aí do produtor deste evento, dele provar isso. Agora, o que tem acontecido hoje, que a gente tem presenciado, é que muitas das empresas não estão contabilizando, ou seja, não está documentando essas despesas que são necessárias à atividade econômica. Só complementando, existem duas formas de melhorar isso, além da relação contratual bem estabelecida. Como hoje em dia quase todo mundo trabalha com tiqueteiras ou com outras empresas que realizam o faturamento, se o contrato está bem estabelecido, o que eu quero dizer é que o artista, a empresa do artista tem que ser trazida para a produção do evento ao seu lado. Como se o evento não fosse... Se você for o produtor e ele for um prestador de serviço, não vai ter discussão. Ela tem que ser trazida para uma relação contratual como coprodutora do evento, e nesse caso o dinheiro pode eventualmente nem passar na sua conta. O dinheiro pode sair direto da tiqueteira para uma parte para um lado, uma parte para o outro, com uma relação documental contratual bem estabelecida. Agora, mesmo que passe na sua conta, passar na conta não é pressuposto de receita, não é isso que caracteriza a receita. Então, eu estou tentando contribuir, é claro que a solução não é simples, eu também não sou profeta para dizer façam e vai dar certo, a fazenda de cada estado tem a sua secretaria de cada estado tem a sua regra, mas é uma maneira de tentar evitar essa tributação, que por muitas vezes inviabiliza. A gente sabe que tem uma quantidade grande de artistas que trabalham com percentuais de faturamento maiores do que o do próprio produtor do evento. Então, se você for tributar 100%, o evento se torna inviável, por isso essa ideia. Está encerrada e obrigado ao presidente Shaolin pelo convite. E nós cumprimentamos com uma salva de palmas a Andressa Mayra, a Jaqueline Andrade e também o doutor Fernando Dalvi. Muito obrigado em nome do nosso presidente Carlos Alberto Shaolin, de toda a equipe da ABRAP.